Muito bem, agora sim, chegamos! Fala galera, fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá! Emanados, a ordem é a seguinte: fazer uma revisão em cima, né, das últimas questões feitas pela banca IDECAM, isso mesmo, se liga nessa, concurseiro, hashtag gabarita IDECAM, beleza? Então eu trouxe uma prova, beleza, com 20 questões, então vai atender aí o nosso tempo, né, que a gente dispõe para fazer essa revisão. Bom, mas analisando outras provas, vocês também devem ter visto outras provas. Galera, em todas as provas de língua portuguesa, se liga nessa, vieram, né? Como são 10 questões, vem um texto. Quando forem 20 ou 15, o normal é que a banca coloque 2 textos. Nesse aqui, né, como são 20 questões na estrutura que a gente vai analisar aí, foram 2 textos, aquela coisa toda. Deixa eu ver se 2 textos ou um só. Não, um só. Mesmo assim foi um 14 ali, beleza, é uma reescrita. Então, vai ter o texto? A questão é, vai ter o texto? Vai. Aí, turma, chega a pergunta que a maioria faz. Professor, eu leio primeiro o texto ou eu leio a pergunta? Qual é a primeira ação que eu faço? Professor, qual é a primeira coisa que eu faço? Bom, vamos lá, turma. Primeiro, o ideal é tu testar as duas maneiras. Baixa lá umas 2 provas da IDECAM. Aí, primeiro, tu lê as questões de compreensão, responde, e depois tu lê primeiro o texto e depois as questões. O que eu acho que funciona, tá? Vai de cada um, é lógico. Mas vamos lá. Galera, pedagogicamente falando, eu acredito. Tá? Primeiro, são 10 questões? São. Beleza. Então, dá uma olhada primeiro, verifica se tem, porque acontece, tá? Na IDECAM é meio raro, é difícil ela não fazer um questionamento sobre o texto. Mas é possível, não é impossível. Então, primeiro, galera, emanado, dá uma olhada nas 10 questões, verifica, analisa, vê se alguma ali é sobre o texto. Porque pode acontecer de não ser. Tá, então vamos ali, por exemplo, vou lá olhar uma, ó, número 1, ó, de acordo com o texto, assinale a opção incorreta, mas não é de acordo com a ideia do texto. É uma questão de coesão. A 2 também. A 3 é uma proposta de reescrita. Veja, a 1, a 2 e a 3, nenhuma faz referência às ideias do texto. 4. Com relação ao período. 5. Com base no primeiro parágrafo. Aí sim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no primeiro parágrafo. Eu preciso ler o texto inteiro para eu responder a questão 5? Notem, turma, das 10 questões a gente já está na questão 5 e nada foi sobre leitura. Então não precisou eu ler o texto até agora. Mas agora eu preciso lá e desmontar o parágrafo de introdução. Aliás, o primeiro parágrafo, né? Parágrafo de introdução. Deixa eu ver aqui a 6, a 7, a 8, expressão, ó, a 9 e a vírgula 10. Ou seja, nessa prova, turma, esse baita texto a banca não requereu nenhuma estrutura de leitura. Deixa eu ver as outras, porque vai até a 11, né? Ó, 11, no trecho, tananã. E aí já era. 12 também não. Ou seja, acontece, como aqui aconteceu, nem lembrava. Nessa questão aqui só tem uma que exige a leitura. Então, nesse caso, a gente não precisa ler. Eu tenho certeza que vocês fizeram antes a prova e perceberam isso. Mas como é uma aula de revisão, né? Pra gente conhecer, para quem não conhece, discutir, né, ter assistência do professor discutindo a questão da banca, fica válida a dica, tá, turma? Às vezes vem 1 ou 2 questões referidas perguntando ideias do texto. A maioria das questões são de compreensão. O que significa isso? Que tu vai achar na estrutura, certo? A compreensão significa que tu vai achar a resposta no texto. A resposta está escrita no texto. Beleza, galera? A resposta está inserida no texto, escrita, explícita. Não com as mesmas palavras, né, mas de um modo ali, ó, em que ela está parafraseada. A alternativa correta, o que é parafraseada? Escrita com a mesma ideia com outras palavras. Beleza. Muito bem. Mas imaginemos, não nesta prova, que numa prova vem uma questão de compreensão. E a resposta, professor? Galera, emanado, leiam o texto primeiro. Eu acho que é muito mais eficaz. Vou tentar provar em 2 minutos. Primeiro, o que é ler o texto? Ler o texto é ler o texto mesmo. Esquece tudo e olha só para o texto. Concurseiro tem que ter olhos de leitura. De verdade. Quando vocês forem ler, esqueçam a volta, esqueçam boletos, esqueçam os pacientes, consultório, SPC, Serasa, sei lá o que mais tiver.
Olha só para o texto. Absorva o máximo de ideias do texto. Porque quando você chegar na questão de compreensão, fica muito mais rápido. A gente já viu que tem uma questão que fala do primeiro parágrafo. Então, olha só, vamos fazer a leitura aqui só para nós lembrarmos da estrutura. Vejam. Como o preconceito racial afeta a saúde mental da população negra? Dados do Ministério da Saúde mostram que o índice de suicídio é 45% maior entre jovens negros em relação aos brancos. Beleza. Não é informado no texto o quanto de porcento jovens se suicidaram nos últimos anos. Acho que nem sei se pode. Mas ele só traz essa constatação de elevação de 12% da última vez que foi relacionada essa ideia, esse assunto. Chegando a um número X, que não é revelado pelo texto, mas que apresenta, o que surpreendentemente, comparado entre negros e brancos, negros se suicidam 45%. Olha só, mais do que jovens brancos. Muito bem. Então, o primeiro parágrafo, abaixo do subtítulo, fala sobre isso. Ele tenta explicar. O índice de suicídio entre adolescentes e jovens negros no Brasil é 45% maior entre os brancos. Mas não se sabe qual é o índice. Como eu disse, eu não sei se pode dar essa informação assim, num texto. Beleza, turma? Qual é o índice de suicídio entre os jovens no Brasil? Não diz. Só diz que é entre jovens brancos e negros, 45% maior entre os negros. Beleza. Os dados são do Ministério da Saúde e mostram ainda que o risco aumentou 12% entre a população negra nos últimos anos e permaneceu estável entre os brancos. Então, não se sabe quantos por cento ocorre nos brancos, mas sabe que está estável, mas sabe que há uma elevação, Muito bem, na população negra. Nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é a que mais sofre. Então, tem-se uma ideia do que é jovem, de 10 a 29. Muito bem. Principalmente do sexo masculino, que tem chance 50% maior de tirar a vida do que brancos da mesma idade. Olha só. Os números são alarmantes e chamam a atenção. Mas qual seria a principal causa desse alto índice de suicídio entre os negros? Por que eles são os mais vulneráveis? Beleza, aqui termina o primeiro parágrafo. Perceberam que ele traz dados, ele apresenta dados comprovados pelo Ministério da Saúde. Muito bem. Aí, claro, com o decorrer da leitura do texto, as respostas a essas duas perguntas feitas pelo autor, elas são esclarecidas, Segundo ele, aí ele vai falando ali as estruturas, as ideias que ele acredita ser uma verdade para esse índice absurdo de suicídio. Muito bem. Aí, turma, vamos lá. Tu pode ir direto à questão 5, que é a sugestão que eu dou. Vai direto à questão, tu deu uma olhada e viu, professor, eu vi que a 3 e a 4 são de compreensão, então vai direto a 3 e a 4, deu para entender, turma? Porque a gente recém fez a leitura, teoricamente ou tecnicamente, deve estar tudo bem claro aqui. Então, olha só, vamos começar pela 5 por essa razão. Com base no primeiro parágrafo do texto, de acordo com o Ministério da Saúde, isso é verdade, 45% dos brasileiros negros já tentaram suicídio? Não. 45% dos jovens negros, já tentaram suicídio, ou já praticaram suicídio, enfim. Mas não dos brasileiros negros, porque há uma restrição dos 10 aos 29 anos, onde o Ministério da Saúde engloba essa faixa etária como jovem, beleza? Então, a letra B não fecha com a ideia. Então é isso, turma. Para essas questões de compreensão, não só da IDECAN, como qualquer banca, mas claro, aqui para nós interessa a IDECAN. Fechou? Pessoal, para essas questões a gente tem que ter muita atenção, de fato, no enunciado da alternativa. E principalmente na alternativa. Marcar essas palavras, De acordo com o Ministério da Saúde, 45% dos negros já tentaram suicídio. Já estaria errado, porque a palavra principal do texto é jovem. A palavra-chave é negros jovens. Beleza, galera? Então, por isso que sempre haverá uma palavra-chave, em se tratando, em relação à compreensão textual, sempre, emanado de luz, se liga nessa, sempre haverá uma palavra-chave dessa ideia. O risco de cometer suicídio
é 12% maior entre os jovens negros brasileiros. Opa, eu li 12%. Se por um acaso, galera, emanados de luz, tu ficares com dúvida, a gente obviamente volta ao texto quantas vezes forem necessárias. E tá ali, ó. Mostra que o risco aumentou 12% entre a população negra nos últimos anos, certo? Totalizando um 45% maior. Beleza? Então, há alguns anos, pega aí 45 menos 12, era aquela porcentagem. Hoje, 12% mais chega a 45%, certo? Então, 33%, estava pensando aqui, 33%, beleza. Há poucos anos, há alguns anos, 33%, elevou-se 12, 45%, ó. Mostra ainda que o risco aumentou 12% entre a população negra. Voltei para lá. O risco aumentou 12%. Deixa eu voltar aqui na questão 5. O risco de cometer suicídio, ó, é 12% maior entre os jovens negros brasileiros. Não, o risco aumentou 12%. Mas entre os jovens, ó, o índice de suicídio é 45% maior. O índice de suicídio de jovens negros no Brasil é 45% maior do que os brancos. Então, não 12%. É 45% maior. Ele teve uma elevação de 12% nos últimos anos. Essa é a ideia. Tem que comparar bem, tem que analisar bem, não tem erros. E Decan, olha só, questões de compreensão, tu vai achar no texto. Negros do sexo masculino, com idade entre 10 e 29 anos, vocês viram que a gente acabou de ler isso, viu? Por isso, turma, que funciona. Tu lê bem o texto, com calma, absorve, vem para a questão, opa, eu li isso. Principalmente se for assim, ó, se a Decan fizer para nós, na tua prova, concurseiro, essa de ir lá no último parágrafo ou no primeiro parágrafo, aí não tem. Fica mais fácil ainda, vamos dizer assim. Fica mais objetivo, né? Como se diz. Então, olha só. Negros do sexo masculino, com idade entre 10 e 29 anos, têm 50% mais chance de tirar a própria vida que brancos na mesma faixa etária. E isso, a gente vai lá na linha 4. Olha só, vem comigo. Vejam só. Neste recorte, a faixa etária, ó, linha 3 e 4. Começa na 3. Nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é a que mais sofre, principalmente do sexo masculino, que tem chance 50% maior de tirar a vida do que brancos da mesma idade. Beleza? Então, turma, a questão 5, a letra C, ela está exatamente igual ao texto. Não é nem de interpretar ou uma paráfrase, ou seja, não é nenhuma reescrita. Não, é exatamente isso aí. Por isso, questão 5, letra C. Para quem não entendeu, eu vou explicar. A gente começou pela aquela questão que exigiu a leitura do texto. Fiz a leitura do texto, já vou matar essas questões. Mesmo que elas não estejam na ordem, 1, 2 ou 3. Beleza, porque está bem clara a ideia, né? Porque quando a gente começa a fazer as de gramática primeiro, tu já começa a ficar meio cansado, meio estressado. Aí tu vai para o entendimento do texto, por isso que é importante primeiro ler o texto ou ler o parágrafo, como a gente combinou. Verifica as 10 questões, vê qual fala do texto. Ah, tem uma aqui, mas ela fala do último parágrafo. Beleza. Vai lá e lê o último. Claro, às vezes, para ter um entendimento melhor do último parágrafo, é necessário ler o primeiro. Aqui pediu o primeiro, foi o que a gente fez. Questão 5, letra C, chupa e Decan. Bom, agora a gente segue para a ordem normal. Ó, número 1. De acordo com o texto, assinar a opção incorreta. Aí tu vê, né? Pô, de acordo com o texto, acho que é de compreensão e não é. Ó, a expressão desse, que é um problema real no Brasil. Linha 7. Retoma alto índice de suicídio entre os negros. Então é para marcar, é uma questão de coesão. Ó, o referente Santos, vejam, retoma advogado. Letra C, o referente outro elemento de ordem cultural. Retoma ridicularização. E o último, a população negra. Linha 19, retoma embasamento religioso. Bom, só de ler dá para ver assim qual é qual. Então a gente vai ter que ir lá nas linhas, ó, linha 7, linha 5. Alto índice, ó, desse que é um problema. Linha 7. Ó, um problema real no Brasil. Vejam. Ó,
Alto índice de suicídio entre os negros. Causa desse alto índice de suicídio entre os negros. Claro, fazendo a leitura, percebe-se que um está referindo ao outro. Ó. Preciso analisar, de acordo com o advogado, preciso analisar as causas e os efeitos desse que é um problema real no Brasil. O alto índice de suicídio entre negros, certo? Entre jovens negros, enfim. Por que eles são mais vulneráveis? Então, a letra A está certa. Fechou? É para eu marcar aquela que não retoma. Linha 8, Santos, se refere ao advogado na linha 6? Aí vamos lá. Linha 6, linha 8. Ó. De acordo com o advogado e diretor do Instituto Luiz Gonzaga, é preciso analisar as causas e efeitos. Santos destaca que, a princípio, precisamos pensar nas causas que levam ao suicídio. Aí tu pergunta, mas quem é Santos? O advogado citado ali em cima. Primeiro, então, eles indicam, né, ali a profissão e depois indicam o nome do profissional. Então, fechou. Opa. Número 1, B, fechou. Outro elemento de ordem cultural. Claro, se você está falando outro elemento é porque já teve uma citação de alguma outra ideia. Ela faz referência à ridicularização. Linha 16, aqui em cima. Está aqui. Ó. Outro elemento de ordem cultural é o embasamento religioso. Tá, outro elemento. Então, qual é o primeiro elemento? Se esse é um outro, qual é o primeiro que ele fala? Ah, turma, peraí, desculpa. Deixa eu colocar em evidência, né? Aí, pô, agora sim. Top. Vamos lá. Linha 13, né? Deixa eu ver qual é a linha que eu esqueci. Linha 13. Tá aqui. Passa pela ridicularização. Vejam. A população mais pobre, que concentra em sua maioria negros também, passa pela ridicularização. Ó, a falta de recursos para procurar tratamento adequado, a população também passa pela ridicularização. Outro elemento de ordem cultural é o embasamento religioso, ou seja, ordem cultural, o que já é da cultura do povo? Ridicularizar. Ah, porque o cara que é negro, é jovem, né? Ah, tu é um homem forte, tu é uma mulher guerreira. Aí acaba aguentando, segurando, e aí o psicológico não aguenta, né? Às vezes não aguenta. É isso que acontece. Então, fechou. Voltei para cá. Obviamente, então, questão número 1, que é uma questão de coesão, não depende da leitura do texto, apenas dá atenção para ver as referências, né? Se os elementos estão ali, um elemento está se referindo ao outro devidamente. O referente, a população negra, linha 19, retoma o embasamento religioso? Aí não. Com certeza não, né, turma? Linha 19, está aqui, ó. A população negra tem ainda o agravante da falta de acesso a tratamento médico. Ó, outro elemento de ordem cultural é o embasamento religioso, muito comum entre a população com menos recursos. Existe a máxima que é achar que todo problema tem sua causa em ordens espirituais. Beleza. Então, ele não é um sinônimo, ele não faz referência. Coesão é isso. É tu substituir uma palavra por outra, uma palavra já escrita, por outra. Então, embasamento religioso não tem nada a ver com população negra. Até porque ele fala em população geral. Brancos e negros com menos recursos. Então, de fato, número 1, letra D, de Dinamarca. A questão 2, turma, ela também segue essa mesma linha da IDECAN de coesão, de referência. O pronome isso, na linha 11, faz referência a quais dessas 4 ideias aí citadas? Bom, vamos lá. Cadê? Linha 11, está aqui. É uma questão comum na prova, tá, turma? Questão de coesão. Mas aí, emanado, concurseiro, não requer prática, tão pouca habilidade. Requer atenção de leitura. Para que tu tenhas uma ideia, certo? Melhor, claro que tu pega tudo que está antes do pronome isso citado. Ó, a gente vai começar aqui no parágrafo Santos, para entender melhor. Ó. Santos destaca aqui, a princípio, precisamos pensar nas causas que levam ao suicídio, que são a depressão, transtornos, estresse, medo, dependência química e inúmeras outras doenças mentais que acometem o ser humano. Dados mostram que entre as pessoas que cometeram suicídio, de 50% a 70% nunca passaram por
por um tratamento com profissionais de saúde, com psicólogos e psiquiatras. Isso se deve ao racismo estrutural. Isso o quê? E aos impactos sociais e econômicos. Isso de eles nunca passarem por um tratamento profissional. Feita a leitura, acho que é claro para todo mundo que esse pronome se refere a toda essa ideia anterior aqui. A gente faz a leitura do trecho anterior, completo, para não ter nenhum erro. Então vamos lá. Isso se deve ao racismo estrutural. Isso que de 50% a 70% nunca passarem por um tratamento. Certo? Então, os jovens negros. Voltei para cá. Isso se refere a racismo estrutural? Não. Cadê o racismo estrutural? Não, porque ele está depois, né, turma? A letra A é possível. Porque o isso, o esse, o essa, esse, isso, vamos sempre se referir a uma estrutura já escrita. Algo anafórico, ou seja, anterior. Então, deixa eu apagar um pouquinho para ficar muito riscado. A letra A, por lógica, por obviedade, está fora. Deixa eu arriscar aqui. Letra B. Isso se refere ao fato de 50% a 70% que cometeram suicídio não terem passado por um tratamento. Exatamente isso que a gente fez. Questão 2, letra B, Brasil. Aí. Beleza. Turma, lembrando, eu vou guardar essa prova, eu vou salvar essa prova como ela está, certo? Para vocês poderem baixar, caso queiram, as anotações aí das estruturas. Muito bem. Impacto social e econômico do racismo estrutural, alto índice de suicídio entre os negros. Deixa eu ver se tem essa expressão. Não. Pelo menos ali naquela parte, não. Dados mostram. Então, não foi tão difícil. Nível superior, só para lembrar, é uma prova de nível superior. Fiscal de urbanismo, turma. Só muda a função, mas atende a todas as funções. Beleza? Questão 2, letra B, Brasil. Tranquilo, né? Vamos ver a próxima que vem? Olha aí. Número 3. Algumas são meio extensas, outras são curtinhas como a 2, a 3 é meio extensa. E aí a 3 é o seguinte. Opa, deixa eu sair daqui. E aqui pro outro lado. Aí. Bora lá. Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita gramaticalmente correta. Não pode ter erro de gramática e coerente com as ideias. Então tem que manter a mesma ideia e manter a gramática. Certo? O trecho é: e isso abre um leque para a manifestação de doenças psicossomáticas. Aquelas doenças que o cara vai deixando, vai se preocupando e o corpo vai sentindo, vai apresentando. Desencadeando no câncer e em problemas cardíacos, entre outras patologias. O cara não melhora a cabeça, o corpo padece. Bom, vamos lá. E isso? Abre um leque. Lá na linha 14 e 15. Isso se refere ao quê, né? Vou pegar aqui. Isso. Se refere... Não, 14 isso aqui. Além mais pobre, concentra negros também, já muito sabe, roda muito forte. Cadê o troço? Linhas 14 e 15. Tá aqui, achei, turma. Pera aí, muita linha. Aqui, E isso abre um leque de manifestação, hein? Tá, isso que a gente precisa entender, o isso se refere a quem na estrutura? Está se referindo a quem? Certo? Pela ridicularização, já que muitos recebem o rótulo de homem forte e mulher guerreira, que precisa aguentar tudo. E isso, ou seja, essa ridicularização do homem forte e da mulher guerreira já, colocada ali na cultura, culturalmente, beleza, descobriu o que é o isso, aí já fica mais fácil. No lugar do isso, esta ridicularização favorece ainda o aparecimento de doenças psicossomáticas, provocando câncer, problemas cardíacos e outras doenças. Patologias, doenças. Então, aqui fechou. Questão 3, letra A. Bom, foi simples? Foi. Vamos ver o erro das outras? Eu precisei, turma, para fazer um sentido, a gente precisou ir lá no texto buscar para ver o que significava esse pronome isso. A que esse pronome se referia, beleza? E a falta de recursos abre espaço
para o desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Não, isso não se refere à falta de recursos no texto. Dá para dizer que a questão 3, assim como a 1 e a 2, também é de coesão, né, de referência. Vamos ver a letra C? E a cor da pele ainda favorece o aparecimento de doenças. A cor da pele? Não, isso não. É a ridicularização, ou seja, é a pressão psicológica. Independente de preto ou branco, é claro que o texto refere-se ainda mais aos negros. Mas qualquer um pode receber essa carga e ter essa ideia psicossomática citada no texto. Jovens negros ou brancos, só que o índice é muito maior nos negros. Beleza. Do que nos jovens brancos. E esta falta de recursos abre espaço ainda para o acesso a doenças psicossomáticas e leva ao câncer, aos problemas cardíacos e outras patologias. Bom, resumo da ópera. O X da questão da número 3 estava em descobrir a quem o pronome isso se referia. Ó, galera. A quem o pronome isso se referia. E ele se refere, como a gente viu ali no texto, à ridicularização do homem forte e a mulher guerreira. Então, não é sobre a falta de recursos, a cor da pele e a falta de recursos também, né? Abre espaço. A B e a D são meio parecidas, elas meio que se abraçam e se eliminam. 3 questões aí, Decan, de uma prova bem recente, nível superior. Tranquilo, né? Não tem. Emanador, tenho certeza que na tua prova aparecerão ali 2 ou 3 de compreensão textual e tu vai te dar muito bem na estrutura. Bom, vamos lá. Seguindo o baile. Bora aqui pro outro lado. Questão 4. Com relação ao período, os dados são do Ministério da Saúde e mostram ainda que o risco aumentou 12% entre a população negra nos últimos anos e permaneceu estável entre os brancos. Muito bem. O trecho, os dados, é o sujeito... Aí, ó, o trecho, população... Uma questão de gramática, de sintaxe, interna e externa ali ao mesmo tempo. Pô, top demais. Vamos lá. Vamos ao verbo. Lembra, turma? Vamos usar nosso quadro aqui pela primeira vez. Sintaxe é o assunto ali da questão. Ó. Pessoal, a análise começa sempre assim. Vamos lembrar, para tu achar o sujeito, tu vai ao verbo. Só lembrando, né? Só vamos lembrar, aproveitar a questão. Não tem nada a ver com a questão, mas vamos lembrar que os verbos haver, fazer, ser mais horas e os fenômenos, ó, fenômenos, esses não tem sujeito, tá? O haver, deixa eu pegar uma outra cor aqui. No sentido de existir, ocorrer ou tempo passado. Ó, não tem sujeito. E o fazer, numa ideia de tempo ou clima. Beleza? Muito bem. Não é, professor. Ali, voltando ali na questão da IDECAN, é o verbo... Ó, são, é o verbo ser, mas não, ó, são do ministério. Não é o verbo ser mais horas, é o verbo mostrar e aumentar. Ou seja, não há nenhum ali sem sujeito. Então, a partir dessa constatação, turma, não é nenhum desses verbos, a gente faz isso aqui, ó, ao verbo ali, aqueles 3 verbos. O que é que e o verbo em questão, quem é que e o verbo em questão, para nos levar ao sujeito da estrutura. Então vamos ali, ó, olha só, a letra A. Os dados é o sujeito, vamos lá. Os dados são, o que é? Os dados é o sujeito do são, os dados são do ministério. Quem é que mostra que o risco aumentou? Os dados também. Aí, galera, aí ficou tranquilo. Como é que vai ser os dados aumentou, né? Já claramente vê que não fecha uma concordância na estrutura. Então a letra A não é. Tá fora. B. O trecho que arriscou 12% entre a população negra classifica-se como uma oração subordinada, substantivo, objetivo, ou seja, a oração, ela está como objeto direto do verbo anterior. Aí, turma, olha aqui, ó, aumentou, o risco aumentou o quê? O risco aumentou o quê, manador? Se liga nessa. Opa,
Aqui. O risco aumentou o quê? Ó, 12% entre a população. Aliás, nem é esse verbo. Mostram, ó, é desse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Turma, mostram o quê? Aí. Agora sim. Mostram o quê? Não tem erro. É bem simples. Sempre que te perguntarem se uma oração é o objeto direto do verbo anterior, é só fazer isso. Os dados mostram o quê? Que o risco aumentou 12%. Mostram isso. Lembra que esse cara aqui vai ser a conjunção integrante. Então, questão 4, letra B, Brasil. Então, questão 4, B, Brasil, de fato, a oração marcada, ela completa, ou seja, ela é o objeto direto do verbo. Fechou? Muito bem, recuperado aqui da quase queda. Olha só, letra C da questão 4 da primeira prova, da prova e da IDECAM, o trecho. Os dados são do Ministério da Saúde. Classifica-se como oração subordinada, substantiva, subjetiva? Não. Ela é a oração principal, né? Os dados são do Ministério da Saúde e mostram, ó, ligado por um nexo coordenado ali na estrutura, vejam. Então não tem nada a ver com essa lógica aí. É a oração principal, não tem nexo nenhum. E mostram, é uma oração. Aonde tem o nexo, turma, é a classificação. Ó. E mostram, oração coordenada aditiva, que o risco aumentou, conjunção subordinada integrante, oração subordinada substantiva, certo? Ó, e permaneceu, ainda é aditiva, ó. Também, coordenada aditiva. Então eu tenho duas coordenadas e uma subordinada. Ali a letra D, ó. Então, só pra gente marcar, ela é a principal. Letra D. O trecho. Nos últimos anos, classifica-se como oração subordinada? Não. Nos últimos anos, a marca apenas um tempo e não tem nenhum verbo. Turma, a gente só chama a oração quando for verbo. Verbo é que é oração, né? O verbo é que marca uma oração emanador. Então, nos últimos anos, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Beleza? Fechou? Pô, top demais. Questão 4, letra B mesmo. Assim que a gente já fez, né? Pela leitura do texto, foi a primeira. Então vamos lá. Questão 6. Olha só. Acho que dá até para aumentar um pouquinho, porque agora acho que a gente não vai mais ao texto. Só precisou para a questão 5. O texto aponta causas, efeitos e soluções, ou seja, causas, consequências e soluções para melhorar, né? Essa ideia toda é discutida, esse problema é bem grave. Para o problema do alto número de suicídios entre a população negra brasileira. Sendo assim, assinale a opção que estabelece uma relação adequada conforme o texto. Então, por exemplo, aí vai ter que procurar no texto? Tem que procurar no texto. Ó, dependência química. Isso é uma causa, é uma consequência ou é uma solução? Né? É meio que lógico, assim, não precisa... Creio eu, emanados de luz, que a gente não precisa ir ao texto. A dependência química, ela é uma causa. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente, porque ele faz essa enumeração, né? Ó. Também o elemento de ordem cultural. Não vou conseguir achar. Tratamento médico, ó. As pessoas tentam resolver, acabam não procurando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Ó. Destaca que na linha 8, a princípio precisamos pensar nas causas, que são depressão, estresse, dependência química. Então, obviamente, eu só vim só para confirmar. Vejam, turma, que a resposta é clara e nítida no texto, né? Voltamos ali para a questão 6. Então, dependência química não é efeito, é causa. Ó, embasamento religioso não é solução, é um efeito. Né? As causas, o cara lá, dependente químico, né, oprimido, toda aquela listagem que tem ali, aí ele vai em busca de algo espiritual. Então é um efeito, uma consequência, mas não é uma solução.
Racismo estrutural também não é efeito. É a causa. Né? As pessoas que sofrem racismo estrutural, isso é a causa que agrava mais ainda o psicológico, principalmente dos jovens negros. Muito bem. Falta de recursos para procurar o tratamento adequado. Isso é uma consequência? É uma causa? Ou é um efeito? Consequência e efeito é a mesma coisa. Causa ou solução? Falta de recursos é uma causa também. Acho que aqui no final do texto ele comenta sobre isso. A população negra tem ainda o agravante da falta de acesso a tratamentos médicos adequados já na primeira infância. Por conta da questão econômica, não consegue ser atendida por um pediatra. E isso pode criar lacunas. Então isso é uma causa. Para chegar lá, né, a alguma consequência danosa. Então, voltei para cá. Questão 6. Letra D, Dinamarca. Beleza. Não dá nem para dizer que é extensa, é bem tranquilo. Procurar no texto a lógica. Fechou todas. Aí a questão 7, turma. A gente chega a uma questão de nexos, de conjunção, e é a questão mais tranquila, né? Para quem está pensando, mas as questões da IDECAN são curtas, são, pelo menos elas têm vindo assim nas últimas provas. Um texto, às vezes nem se pergunta nada sobre o texto, faz uma menção ou outra, né? E as questões de gramática, elas são curtas, objetivas. Que bom, tomara que seja assim conosco. A expressão já que, linha 13, estabelece entre as ideias que são por elas associadas uma relação, aí, galera, por isso que a gente diz, estudem os nexos, guardem pelo menos umas 3. É claro que tem aquelas principais. Bom, não tem nada a ver com a questão, mas aproveitando, não tem nada a ver com aquela questão, mas tem a ver com o conteúdo da questão. Não custa, né, turma, a gente relembrar. Olha só. Vou botar aqui, dicas de nexos, conjunções. Dicas de nexos e conjunções. Não custa nós lembrarmos. Beleza? E a primeira dica, turma, é nós lembrarmos aquele trio parônimo que, por vez ou outra, aparece. Parônimo, né? Eles têm sons parecidos. A gente tá falando dessa galera aqui, lembra? Por conseguinte, o por quanto e o com quanto. Na verdade, né, o parônimo mesmo é o por quanto. O por quanto ele consegue ao mesmo tempo lembrar do por conseguinte e lembrar do com quanto. Mas vamos lá. Esses caras são meio esquecidos porque eles não são muito usuais no dia a dia do falante da língua portuguesa, então são muito comuns em prova. Vamos lembrar, turma, que o por conseguinte, ele equivale ao portanto, que é da ordem coordenada conclusiva. Lembrando que o intuito da aula é revisão, né? Revisão em cima de uma das últimas provas, né? Provas recentes da IDECAN. Porquanto equivale ao porquê. E aí ele pode ser da ordem coordenada explicativa ou subordinada causal. Pum. Com quanto? Com quanto equivale ao embora e é da ordem subordinada concessiva. Beleza. Se cair na tua prova, se por um acaso, emanado de luz, se por um acaso cair um desses 3 na tua prova, fechou, tenho certeza que tu vais lembrar, né? Tudo bem, Beleza. Anota aí, 1 minutinho aí, esperando, imaginando que tu possa estar anotando. A dica 2. É aquela assim, dá uma analisada, né? Quais são as mais que a galera pergunta? Quais são as que mais caem, professor? Normalmente são essas aqui, Quando se fala em coordenada, dá uma olhada nas conclusivas e a adversativa. E quando se fala em subordinada,
Ó. Dá uma olhada. Olhada, tipo, agora umas 3. Porque provavelmente elas vão... Então, tipo, a questão que a gente vai fazer agora é uma dessas realidades aqui, ó. Lá a gente vai ter a causal, ó. A consecutiva, que significa consequência, e a concessiva. Beleza, turma? De todas, são 15, né? A gente consegue pelo menos focar. Claro que pode cair qualquer uma, mas é que as outras, quaisquer outras que venham, são mais fáceis de acertar. Nessas aí acho que exige um pouquinho mais. Bom, voltei pra cá. O já que, turma, não precisa nem ir no texto, tá? Se tu estudou, tu sabe. O já que, ele é da ordem do porquê. Ele pertence à família do porquê. Do porquanto, esse que a gente viu agora, ó. Porquanto, ali, ó, olha o segundo aqui, ó. Porquanto, porquê, já que, visto que, dado que, né? Então, ele é da ordem, o que diz ali? Essa dica, ó, já serviria para acertar essa questão no teu concurso. Ele pode ser, professor, coordenado explicativo ou subordinado causal, dependendo do contexto, né? Voltei para a questão. Não tem, né? Não tem ali explicação, não tem, só tem causal. Então, beleza. Questão 7, ó. Letra B, Brasil. Isso, questão de meio segundo. Aqui a gente está enfatizando para relembrar, aproveitar, revisar, né, turma? Aí, agora a cadeira não foi. Top. Senhoras e senhores, condicional. A gente tem os famosos se e caso, né? Concessiva, o embora, o conquanto, ainda que, ó, mesmo que, posto que, é uma família bem grande. Mesmo que. Conformativa, nós temos o conforme, ó. Conforme. Segundo. Consoante e o como. Também existe o como causal, ó, galera. Só que esse início de frase. Somente início de frase. Então, questão 7. Bem tranquila, né? Top. Lembrando que a prova é de nível superior. Então, não... Ah, não, mas... Não, é nível superior. Não importa. E não tem, turma. Se vocês pegarem Decam, é nessa linha aí, né? Eu tenho certeza que vocês já viram outras provas. Bom, vamos lá. Deixa eu só aproveitar, já que estamos falando de nexos, né? Essas duas aqui, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aqui, ó. A adversativa e a concessiva, galera, elas caem bastante. Por quê? Porque as duas são oposição. Só que para todos os gramáticos e para todas as devidas bancas, são oposições diferentes. A adversativa, ela significa oposição mesmo, né? Contrariedade. E aqui significa contradição. São ideias diferentes. Ressalva, ó. Oposição, contradição e ressalva. Aqui a gente está falando do famoso mas, né? Mas. Porém. Todavia, ó. Contudo. E ali a gente está falando do embora. Com quanto? Embora com quanto, né? Ops, vai embora com quanto? Embora com quanto? Beleza. Mesmo que, ainda que. Embora. Seria até uma dica 3, né? Dá uma analisada bem nas adversativas e concessivas. Elas caem muito porque elas têm uma ideia similar, parecidas, mas não é igual. Embora com quanto? Ainda que, posto que, mesmo que. Beleza? Beleza. A questão mais tranquila, né? Bom, vamos lá. Número 8. A expressão doenças psicossomáticas refere-se a doenças aí na linha... Bom, por um acaso, eu tenho certeza que vocês... da área da saúde, já tenho lido sobre isso, ou discutido, enfim.
Mas por acaso eu não sei o que é. Vamos ver se a linha 14 me ajuda, nos auxilia, né? Vamos ver. Ó, já que muitos recebem rótulos, homem forte, que precisam aguentar tudo. E isso abre um leque para a manifestação de doenças psicossomáticas, ó, desencadeando no câncer e em problemas cardíacos e em outras patologias, certo? Ó, acesso ao tratamento adequado já no primeiro. As pessoas tentam resolver com rituais religiosos. Além disso, muitas não têm, periodicamente, isso pode criar lacunas cognitivas, alimentação adequada. Talvez tenha alguma coisa que explique, mas não tem algo que fale claramente aqui a questão do que é o psicossomático. Claro, psico, né? Consciência. Vamos ver. Impactos sociais. Ó, aqui. Como psicológicos e psiquiatras. Psiquiatras. Racismo estrutural, quadro, considera também na ridicularização. Bom, vamos lá. Ver o que melhora. O texto não ajuda muito, não esclarece muito, não define muito o que é o termo, né? Mas, vamos lá. Doenças psicossomáticas. Refere-se ao sistema nervoso central? Não só isso, né? Causadas pelo uso excessivo de entorpecentes? Não. Pelo estresse total, aquela coisa toda. Sintomas aparecem primeiramente na mente? Não. Que são causadas ou agravadas por estresse psíquico? Sim. Então o cara tem estresse psíquico, aí vai agravar uma doença. Então primeiro o cara se estressa psicologicamente, não faz nada, não resolve, vai aguentando e desenvolve uma doença, né, interna ou ali exposta à pele, enfim. Eu diria que a questão não foi muito bem tranquila, porque o texto não explica muito sobre doenças psicossomáticas. Ele só diz que o cara é guerreiro, tem que aguentar, e desencadeia uma doença psicossomática. Mas, acho que é mais possível e provável, então, letra D. Procurei no texto, não achei nada que corroborasse, tá, turma, ou que esclarecesse. Então a gente foi aqui porque a gente sabe que psico, né, a gente sabe que é psicossomática, então fica mais fácil de responder. Tentei ver se resolvia ajudar aquele que talvez não soubesse, ou nunca tinha lido sobre o assunto. Tudo bem. Vamos ver aqui a 9. Bora lá. Questão 9. Na oração, dados mostram que, entre as pessoas que cometeram suicídio, de 50% a 70%, as formas verbais cometeram e passaram encontra-se no pretérito. Sim. Aí vem perfeito, perfeito subjuntivo, imperfeito ou imperfeito subjuntivo. Aí, turma, aqui a gente tem uma aula lá. Para responder essa questão, a gente só precisa usar sílabas, né? Não desconsiderando tudo que as professoras fizeram por nós lá na educação infantil, mas a professora fazia-nos copiar 20 vezes o verbo. Terrível e traumático, ninguém guardava nada. Em vez de passar as sílabas, né? As sílabas da estrutura. Opa. Por exemplo, vamos começar por esse aqui, ó, o imperfeito do subjuntivo. Todo e qualquer verbo, e não importa se ele é ar, era ou ir, beleza, turma? Não importa qual seja a conjugação dele. Lembra, né? Primeira conjugação ar, segunda conjugação er, terceira conjugação ir. Beleza, não importa. Todo verbo que eu quiser colocar no pretérito imperfeito, não importa se a pessoa é eu, tu, ele, nós, vós ou eles, no caso ali, né, está se referindo a eles, olha só. Bem, resumo da ópera. Para tu colocares, para todos nós colocarmos qualquer verbo no imperfeito do subjuntivo, é preciso, obrigatoriamente, ó, esse pronome, essa sílaba aí, o se. Então, cometer sem, passar sem, seriam as escritas corretas. Deixa eu trocar a cor aqui. Ó. Meter sem, passar sem. Seriam as escritas corretas, então não é essa a resposta. Pretérito imperfeito, aí lá na aula a gente estuda, ó. Se liga, galera. Se liga, concurseiro.
para que seja, para marcar o pretérito imperfeito, é a galera da vaia. Lembra? Deixa eu usar o quadro aqui. Ó. Vou guardar o quadro lá também. Vou subir lá para vocês caso queiram baixar. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, ó. Conjugação verbal. Vamos lá. Pretérito imperfeito é aquele da repetição. A famosa vaia. Como assim, professor? Quando o verbo ele é de primeira conjugação, que é aquele que termina em ar, ele sempre vai trazer essa sílaba vá. Tipo, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Então vai sempre trazer essa sílaba. Quando ele for da segunda conjugação ou da terceira, primeira conjugação ar, aí vai sempre ter essa sílaba vá. Beleza. Ó. A segunda e terceira conjugação era ir, ele sempre vai trazer a sílaba ia. Ó. Compreender, compreendia. Compreendíamos. Compreendiam. Compreendiam. Ó. Tá ali o ia. Então, não é pretérito imperfeito. Voltei para cá. O ir também. Ó, o verbo ir. Iam, né? Mas sorrir, sorriam. Então, não é. Cometer e passar seria cometiam. Cometiam e passavam. Ó, as sílabas, ó. Obrigatoriamente tem que ter essas sílabas. Como a gente discutiu e relembrou. Beleza, não é. Aí sobraram duas. Pretérito perfeito, beleza. Do indicativo ou do subjuntivo? Bom, pretérito perfeito do subjuntivo não existe na forma simples, ou seja, um verbo só. No modo subjuntivo só existe um imperfeito, que é aquele ali que está embaixo, que é o SSE. Tá? O pretérito perfeito subjuntivo ele só existe na forma composta. Ele vai ter que dizer assim, ó, tenha passado. Ele só existe nessa forma composta, com o verbo tenha e mais particípio. Que ele tenha cometido, que nós tenhamos cometido, que eles tenham cometido. Esse é o pretérito perfeito do modo subjuntivo. Só existe em forma composta. E aí, é claro, né, eu preteria ali que para escolher e explicar cada alternativa, mas eu tenho certeza que quando tu leste, tu tinha certeza que de fato, questão 9, se liga nessa, letra A, ó. Pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito é aquele que apresenta uma ideia, de ação concluída, tipo, eles nunca passaram. Beleza. Eles nunca passavam, né? Dá uma ação de repetição. Essa é a diferença do perfeito e imperfeito. Aí, fechou. Beleza. Eu passei, tu passaste, ele passou, nós passamos, vós passastes, eles passaram. Essa é a ideia. Então, questão 9, letra A. Deixa eu marcar aqui. Aí. Deixa eu parar aqui. Caraca, que pinta os dois, não é pra pintar. Aí. Vamos para 10, que seria a última, né? Se fosse a tua prova, são 10, se não me falha a memória. Vamos ver como é que fica. Quanto ao uso da vírgula, assinale a opção correta. A IDECAN aqui, diferente de muitas bancas, ela não te cobrou o motivo ou o nome da vírgula. Beleza? Mas ela está pedindo, turma, onde é que está a escrita correta. Então, sendo bem sincero, concurseiro, por dedução de leitura, tu vai matar. Não te preocupe. O problema, a galera sente o problema quando ela pergunta o porquê da vírgula, se pode ser substituída, que daí depende, claro, e requer um pouco do conhecimento gramatical. Fora isso, uma boa leitura com calma e atenção, a gente acerta essa aí. Olha só. De acordo com o Ministério da Saúde, vírgula, certo, o índice de suicídio
entre adolescentes e jovens negros nos últimos anos cresceu. Aí, turma, olha só, vamos lembrar da regra. Nos últimos anos, já até apareceu numa das questões ali de análise, ele é um adjunto adverbial. Sempre que o adjunto adverbial ele vem no meio ou no início da frase, ele é deslocado e isso pode gerar uma vírgula. Então, como eu coloquei uma vírgula aqui, obrigatoriamente, a gente tem que colocar outra aqui. Por isso é o erro da A. Cresceu muito, porque daí tu separou, ó, o suicídio cresceu muito mais que o índice de suicídio entre os adolescentes. Beleza. Então não dá, né, para separar. O suicídio entre os adolescentes e jovens negros cresceu. Não posso separar o sujeito. Nunca, jamais uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, questão 10, letra A tá fora. Vamos ver a B. O índice de suicídio entre jovens adolescentes e jovens negros nos últimos anos, beleza. De acordo com o Ministério da Saúde, vírgula. Também, aquilo ali, né, turma, a gente chama de inserção, né, ou conformidade, estou dizendo conforme o dado, isolado por vírgula. Então, o índice de suicídio cresceu, ó, o índice cresceu. Tudo que está entre o verbo e o sujeito, ou o sujeito e o verbo, está isolado por vírgulas, fechou. Muito mais que o índice de suicídio entre adolescentes e jovens brancos. Ou seja, questão 10, letra B, Brasil. Vamos ver, ou tentar localizar os erros das outras. Olha a letra C, ó. Nos últimos anos, vírgula, esse já está bem aparente ali, né? O índice de suicídio entre adolescentes e jovens negros cresceu. Aí o erro, olha o sujeito, isso aqui tudo é o sujeito, tá, galera? Vou marcar aqui, ó. Opa. Ó. Sujeito. Tudo isso é o sujeito. Então, tá aqui o verbo dele. Sujeito extenso, não importa. Não importa a extensão do sujeito. Não pode colocar, não pode isolar sujeito do verbo. A gente não isola. Olha que momento lindo da aula. Emanador, a gente não isola aquilo que completa. Então, não pode ter essa vírgula. Vamos ver. Cresceu muito mais que o índice de suicídio entre os adolescentes e jovens brancos. O índice de suicídio entre adolescentes e jovens negros nos últimos anos, de acordo. Essa aqui foi a que deu polêmica. Tá, mas essa aí não tá certo. O que aconteceu? Qual é o erro aí? Então vamos lá. Cresceu muito mais. A questão é essa vírgula aqui, ó. E essa aqui. Ó, pegando a frase correta, ó, cresceu muito mais que o índice de suicídio. Não há uma vírgula ali na estrutura. Então deve ser essa estrutura, deixa eu ver, acordo nos últimos. Muito, ó, aqui também não tem vírgula. Ó, cresceu, também não tem vírgula. Então, aqui a IDECAN, né, marcou aquela vírgula. Aquele é o único erro, ó, cresceu muito mais que o índice de suicídio. Dá para discutir, dá para deixar entre vírgulas como se fosse um comentário, enfim. Mas esse é o erro que a banca marcou e, de fato, entre as duas, a letra B é a mais plausível, é a que está mais completa e certa na sua pontuação. B. Fechou? Bora lá. Então, ó, fechou as 10 primeiras como se fosse a prova e também fechou o bloco. Próximo bloco, se liga, Emanado. A gente vai terminar aqui a nossa revisão e discussão, mas já deu para ter uma boa noção de que nós vamos conseguir gabaritar, dá para gabaritar tranquilamente. Não são questões de outro mundo, não é questão da NASA, não. Questões bem tranquilas, objetivas, curtas, só requer aquela atenção de sempre. Bora lá, galera. IDECAN, né? Revisando e conhecendo um pouco mais sobre a banca. Olha aqui, questão 11, diz assim, ó, no trecho, nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é a que mais sofre. Qual é a função do termo? A função que o termo que exerce é a de... Bom, primeiro, que é um erro de pergunta. Tá errada a pergunta, porque não tem nenhuma função ali nas alternativas. Aqui, em vez, sendo bem chato, mas tem que puxar a orelha dessas bancas, né? Não é qual é a função, mas sim a função que o termo que exerce é a de... Assim, ó, a classificação. Aí até poderia ser.
Por que função, turma? É tu falar se é objeto direto, se é adjunta germinal, se é complemento, né? Na verdade, nexo não tem função. Agora, isso é função sintática, função da estrutura, ou função da oração inteira. Não, ela quer saber a classificação. Classificação, morfologia. Qual é a morfologia da palavra? Quando alguém te pergunta, aproveitando a questão que está mal formulada pela nossa banca, classificação, né? Não vou nem botar entre parênteses, colocar ali, ó. Classificação morfológica, ó. Ou seja, qual é a classificação morfológica de tal vocábulo? Em outras palavras, turma, sendo bem objetivo, qual é a classe gramatical a que ele pertence? É isso que a gente quer saber do que. Então, olha só. Nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é A. Estão vendo que tem esse A aqui? Ó, marquei ele ali. Sempre que vier um A, ou um O, a que ou o que, esse A e O são pronomes demonstrativos, tá? Então, eu vou botar aqui para eu ter mais espaço para eu escrever no nosso quadro. Ó. É a que, como é que é a frase mesmo? Mais sofre, beleza. Ó, é a que mais sofre. Aí coloquei aqui, ó. É aquela. E aí, turma, esse que, sempre que vier um que depois do A ou do O, que já vimos que esse A não é artigo, não é preposição, não é pronome oblíquo, ele é pronome demonstrativo. É aquela que, ou seja, é aquela a qual mais sofre. Eu prefiro a que está no meio. Eu prefiro aquela a qual está no meio. Sempre assim, galera. Sempre, claro, tu vai tentar fazer a troca, né? Sempre tem aquelas exceções do a que ser expressão de ressalva, mas normalmente é isso. O a que, o a ser demonstrativo e o que ser relativo. Demonstrativo, relativo. Beleza? Bom, voltei para a questão. Aí vamos lá. Conjunção causal. Existe, quando ele equivale ao porquê, mas não é o caso. É a porquê mais sofre. Não. Conjunção integrante? Não. Tem que ter um verbo antes para completar. É a isso. Lembra que em conjunção integrante a gente consegue trocar toda a conjunção e a oração dele pelo pronome isso. Né? Só para nós lembrarmos. Ó. Pedro comentou que gabaritou. Essa ou esse que, turma, é a conjunção integrante. Ó, Pedro comentou isso. Sempre que tu conseguires trocar toda a oração, toda a expressão pelo pronome isso, aí esse cara é conjunção integrante. Quando tu conseguir trocar por a qual ou qual ele estiver depois de um pronome ou substantivo, aí ele vai ser pronome relativo. Beleza? Então voltei para cá, também não. Aí advérbio muito pouco, né? Não é o caso ali do que no meio da oração. Questão 11, de fato, letra C, chupa a banca. Aqui a galera fica mais em dúvida entre integrante e o relativo. Então, sempre que tu achar o a que ou o que, não ouvi o que tu disseste. Ó, não ouvi o que tu disseste. Não ouvi aquilo o qual. Pronome demonstrativo e o que relativo. 12. Na oração. Entre os jovens negros que têm um suicídio, que tentaram suicídio, se liga nessa. Vamos lá então. Tentaram suicídio, agora ali certo, ó. Tentaram suicídio no ano passado, nenhum conseguira acesso ao tratamento com profissionais da saúde mental, de saúde mental. A forma verbal conseguira. Bom, primeiro, vamos lembrar. Pareceu com outra questão de verbos ali, né? É a sílaba. Turma, emanado. Não tem erro. Como a gente falou, né?
sempre que tu vires ou leres essas sílabas, ó, a gente chama de pretérito imperfeito do indicativo. Beleza. Sempre que tu vires essa sílaba, a gente chama de pretérito imperfeito do subjuntivo. Sempre que tu vires essa sílaba, o ria, tipo gabaritaria, faria, conquistaria, revisaria, olharíamos, né? Entenderiam. Sempre que tiver esse iria, é uma sílaba marcante, só que agora do futuro do pretérito do indicativo. Então, a gente decora essas sílabas para não precisar decorar todos os verbos, não tem lógica, por que isso? E aí ele tá ali, vem aquela ali, ó, conseguira, né? Deixa eu só conseguira. Aí não tem erro. Todo verbo que traz esse irá, que é uma pronúncia fraca, ó. Pronúncia fraca, ó, galera. Olhara, voltáramos, tu responderas, ele conquistara, eu conseguira, tu fizeras. Sempre que tiver esse irá, não tem erro. É marcante demais. Ele vai indicar que o verbo está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Ó, beleza? Só fazendo uma referência. Então, estudara. Ó. É a forma simples, né? Não é muito usual. Muitos falantes hoje, contemporaneamente, não usam. Eu já atendera. Não, a gente usa a forma composta. Estudara equivale a tinha ou havia e o particípio. Estudado. Ó, essa é a forma mais comum de nós ouvirmos. Tu mesmo, meu manado, tu deves falar todos os dias. Eu já tinha feito, eu já tinha conquistado, tu já tinhas, né? Tu já tinhas trazido. Beleza. Mas na forma simples ela ainda existe e é assim, estudara, fizera, aquela coisa toda. Beleza. Reconheci, mas a pergunta não é sobre isso, professor. Não, beleza. A gente aproveitou só para relembrar. Sempre que vocês encontrarem essas sílabas, essas serão as respectivas conjugações. Para não errarmos. Não tem como errar. Aí o que a questão quer? Ó, indica futuro? Não. Então tu chama, é pretérito mais que perfeito. Não indica futuro, já cai a letra A. Não tem como. Indica futuro, letra B? Não. Ó, letra C indica passado e letra D indica passado. Beleza. Mas qual passado? Porque existem três, né? Passado perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Galera, o pretérito mais perfeito, ele é usado para indicar o passado do passado. Certo? A definição é essa. Ele é o passado... Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó. Ele é o passado do passado. Ou seja, sempre que ele for pronunciado, outra ação também já aconteceu. Só que a dele é a primeira. O pretérito mais perfeito é a primeira ação entre as duas que já ocorreram. É isso. É o passado do passado. Por exemplo, quando cheguei aqui, olha só, o portão já fechara. É disso, ó, turma. Tanto o verbo cheguei quanto fechar estão no passado, ações encerradas, concluídas. Só que, pelo contexto, ó, essa é a primeira ação. Ou seja, primeiro o portão fechou e aí sim, depois eu cheguei. Então, quando eu cheguei, o portão já fechara, já tinha fechado. Então, essa é a lógica, é o passado do passado. Ele é um passado do passado perfeito. Aqui, ó. Pretérito perfeito. Voltei para cá. A letra C diz assim, ó. Ele é um passado posterior ao passado indicado pelo tentaram. E está no pretérito imperfeito. Não, já matou todas, né?
Perdão, secou a garganta aqui. Ó, passado anterior ao passado, ó, ele é o passado anterior ao passado, ou seja, em outras palavras, ele é o passado do passado. Aí fechou. Está no pretérito mais que perfeito também. E aí faltou os hífens aqui, dona Idecan. Que mais que perfeito é um composto com hífen. Beleza, então, questão 12, letra D, Dinamarca. Muito bem. Aqui era reconhecimento da conjugação e a ideia da conjugação verbal. Beleza. As outras aqui, né, que a gente comentou, ó, o imperfeito é repetição. Deixa eu botar uma outra cor. Olha aí, galera. Opa, desliguei a tela. Aí. Agora vai. Ó. Repetição ou não conclusão. Pretérito imperfeito é hipótese ou condição. O futuro do pretérito é condição. Essas são as ideias, né? Como a gente viu. E o mais que perfeito é o passado do passado, que está ali embaixo. Tá aí, só para ficar bonitinho aí. As ideias dos verbos. Muito bem. Bora lá? Vamos ver a próxima? Questão número 13. Aqui. Quanto aos tempos e modos verbais, é a terceira pergunta relacionada a verbos, né? Muito bem. Assinar a opção correta. Se as pessoas negras tivessem, tá certo aqui, ó, se tivessem. Muito bem. A conjunção condicional se trabalha muito bem com pretérito imperfeito. Olha o SSE, né? Se as pessoas tivessem mais acesso a psicólogos, o índice de suicídios dessa população seria menor. Pô, o cara fica até com medo, mas fechou. Turma, é bem clássico o pretérito imperfeito do subjuntivo trabalhar na mesma frase, manter uma lógica condicional com o futuro do pretérito. É um casamento perfeito entre os verbos. Futuro do pretérito do indicativo, que é o que está aqui, ó, seria. Então, por isso que fechou a letra A. As outras, talvez, o cara não... eu não sei exatamente o nome, mas eu sei que a B não tem como. Pela leitura e compreensão, também é possível. Vejam só. Se as pessoas negras tivessem... Pô, já caiu na concordância, né, turma? As pessoas tivessem... Concordância. Se as pessoas negras têm... Ó... Se as pessoas negras têm mais acesso, aí, turma, tivessem. Sempre que tu usar o nexo, sempre que vier o se, ele vai usar o modo subjuntivo. Ó, se eu tiver, se as pessoas negras tiverem, ou se elas tivessem. Eu não posso usar o indicativo. Não aceita indicativo. E a letra D, se as pessoas negras tiverem mais acesso a psicólogos e psiquiatras, o índice de suicídio dessa população, ó, seria menor. Se as pessoas negras tiverem, ali é quando elas tiverem, futuro do subjuntivo. Se as pessoas negras tiverem mais acesso, o índice dessa população, ó. Aí, turma, tu tá usando um verbo que está no futuro do subjuntivo e usando outro que está no futuro do pretérito. Não fecha a ideia de condição. Não fecha. Não casa a ideia. Por isso, a letra D está fora. Letra A é a única plausível. Eu fiz até as duas leituras para ver se fechava. Não tem como. Bora para 14? A tamanhão da 14, né? Aqui, ela não colocou um texto 2, mas colocou uma questão bem extensa e bem interessante. Ó, no que se refere ao emprego das formas de tratamento,
né? Você, senhor, senhorita, que são as formas mais, né, informais, e as outras de tratamento, vossa excelência, vossa senhoria, vossa santidade, né? Vossa magnificência. Muito bem. Caro reitor, bom, reitor não chamamos de vossa excelência, mas sim vossa, tá aqui embaixo, ó. Magnificência. Magnificência. Ó, galera. Caro reitor, gostaria que vossa magnificência autorizasse o estagiário. Bom, mas aí não precisa nem ler o restante. Já morreu na primeira frase, que bom. Não é a letra A. Letra B. Caro reitor, gostaria que vossa magnificência, beleza, fechou, reitor e com tratamento vossa magnificência está correto, autorizasse o estagiário do curso de psicologia a atender mais adolescentes negros na clínica de psicologia da Universidade Federal Fluminense, para que possamos mais bem acolhê-los. E para, mais bem tá certo, para que não se permita que o índice de suicídios cresça. Beleza. Vamos ver os erros das demais. Deixa eu ver aqui. Aqui fechou. Os outros aqui tem um pronome, ó, aí tá certo. O advérbio puxa o pronome, né? Desse grupo, deixa eu ver. Não tem muitos pronomes na estrutura. Letra C. Caro reitor, vossa magnificência, tá certo. Magnificência, tá, fechou. Não é ciência. Muito bem. Atender para que possamos aqui, ó. Aí, turma, o erro tá aqui, ó. O erro da C está ali, ó, quase no finalzinho. Sempre que tiver um advérbio antes do verbo, não importa qual seja o advérbio, ele sempre vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Ó. Esse é o erro da letra C. Se liga nessa. Aí vamos ver. O erro da letra D. Caro reitor, vossa eminência. Aí não, eminência não, né? Aí hoje, vossa eminência a gente usa para juízes. Certo? Então, cai fora aqui já. Deixa eu ver. Aqui tá certo? Então, de fato, embora seja extenso, turma, a gente só precisava achar os pronomes e ver a colocação deles. No caso do tratamento, ó. No que se refere ao emprego das formas de tratamento e a colocação pronominal. Beleza. Porque a letra C, o que está errado é a colocação pronominal. Não permita-se, obrigatoriamente tem de ser, não se permita. Então, questão 14. Cadê? Letra B, Brasil. Correto. Ó, não se permita. Reitor, magnificência. Fechou todas. Deixa eu ver se eu consigo marcar rapidinho. Aí, beleza. Só é extensa, mas não põe medo em nada, bem tranquilo. Vamos ver a próxima, galera. De 15. Assinale a opção incorreta. Aquela dica válida sempre, né? Procurem sempre, emanados de luz, procurem sempre ler no mínimo umas 3 vezes o enunciado, para não termos erro, certo? Incorreta. Aí, o que é concordância nominal? Normalmente é aquela do anexo, obrigado, kit, né, que a gente tem que relembrar. Né? Aqui é sempre a variação do adjetivo e do substantivo, eles têm que concordar. Ali na letra A gente está naquela regra que a gente estuda lá na aula de concordância do é bom, é proibido e é necessário. Lembra como é que funciona? Quando tu tem assim, ó, entrada é e a entrada é. É isso que a gente tem que cuidar, porque é isso que vai fazer a diferença da concordância. Quando as expressões é bom, é proibido, é necessário se referem a um substantivo sem artigo, ele fica no masculino. Lembra? Entrada é proibido. Agora, se liga nessa, manado. Quando o substantivo vier antecedido de artigo, ó, a entrada é proibida. Férias é bom, as férias são boas. E assim por diante. É isso, é essa regra, é esse conhecimento que foi exigido ali para a alternativa A da questão 15. Então, ó, o que é necessário? Muita cautela. Não precisa ser só artigo, tá, turma?
Pode ser um pronome também, qualquer pronome. Aquela entrada, sua entrada, minha entrada, nossa entrada, qualquer entrada, flexiona a palavra. Então, ó, muita cautela. O que é necessário? Muita cautela. Então, eu já achei na questão 15, na primeira ali, ó, letra A, já não fechou. Tem que ser assim, ó, é necessária por conta do pronome muita. Ó, é preciso. A letra B também, a mesma regra. O que é preciso, turma? Diz aí que eu ouço daqui. O que é preciso, emanado? Atenção, ó. Atenção é preciso. Aqui fechou. O substantivo atenção não está antecedido de artigo, tampouco pronome. Não tem nada. Então, a expressão fica invariável. Fica no singular e no masculino. Olhem a letra C. O que é proibida? O que é proibido? A injúria racial. Se fosse só injúria racial, sem o artigo, é proibido injúria racial. Agora, uma vez que foi inserido o artigo ali, turma, aí não tem erro. Flexiona e está correta a letra C. Então aqui a B fechou, a letra C fechou. Letra D. O que é necessário? Letra D, manador, diz aí para eu ouvir daqui. O que é necessário? A paciência. Ó. Então, substantivo referido está antecedido de artigo, fechou. Anota aí. Então, questão 15, né? Daquela aula lá de concordância nominal, caiu uma regra só, das 8 que a gente revisa, né? Mas a gente pelo menos revisa as 8 principais e não as 49 que existem, né? Beleza, esse é o intuito da aula. Vamos lá para 16? Bora lá. Aqui. Assinale, olha só, a opção que apresenta a correspondência correta entre a palavra e o processo de derivação. Aqui, ó, questão de formação de palavras. Aproveitando já que surgiu, vamos relembrar, né? Vamos relembrar, lembra, turma, que os dois principais processos, deixa eu usar aqui embaixo, são, né? Nós temos dois principais processos de formação de palavras. Nós temos a derivação, ó, que é aquela que apresenta um radical apenas, uma origem, e nós temos a composição, que é aquela que apresenta sempre a junção de dois ou mais radicais. Ó, um radical, derivação, origem, aí ela pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. São 6 tipos, né? 6. A composição são 2, né? Tem a justaposição, que é aquela que as palavras não sofrem alteração, não tem modificação nenhuma fonética, né? Por exemplo, o substantivo guarda, chuva. Ó, eu tenho o radical do verbo guardar, guarda, e o substantivo chuva, nenhum dos dois sofre alteração, né? E não é por conta do hífen. Ó, passa tempo. E tem a aglutinação, que é aquela que junta, aglutina, o som tu nem reconhece mais. Por exemplo, petróleo, que é a junção de pedra mais óleo. Beleza. Então, só pra gente relembrar aqui, turma, derivação 1 radical, composição 2, voltei pra cá. Desleal, aqui não tem, hermanador, prova de nível superior. IDECAN, se liga, 24. Procura a origem, desleal, obviamente, a origem é leal. Então ela não é sufixal, ela é prefixal, né, ó. Exagerada, né? Já dizia Cazuza, né, exagerado. Muito bem, exagerada vem de exagero. Então não é prefixal, é sufixal. Empobrecimento. Ele está dizendo que é prefixal e sufixal. Aí, turma, cuidado, que pode ser parasintética. Quando o radical tem os dois afixos, ou seja, o prefixo e o sufixo, ela pode ser prefixal e sufixal ou parasintética. Para saber isso é muito simples. Basta. Então, vamos lá. Para eu saber se é prefixal, sufixal ou parasintética, lembra, galera? Rápido e objetivo. Tira apenas o prefixo.
Empobrecimento, claramente, vem de pobre. Tirei o empobrecimento, não existe. Então, não é prefixal e sufixal, mas também não é parasintética. Aí vamos lembrar. Ó. Lembra, turma? Todo substantivo que termina com mento, todo e qualquer substantivo que termina com mento, significa que ele derivou do verbo. É sempre sufixal. Empobrecimento vem do verbo empobrecer. Empobrecer é parasintética. Um, dois. Então, empobrecimento é sufixal. Vem do verbo empobrecer. Aí chegamos à resposta correta, ó. Debate. Regressiva, o que é isso, professor? É quando tu vai lá no verbo, ou seja, a gente foi ao verbo debater. Tu tira a estrutura verbal, mantém o radical e troca por uma vogal temática. Né? Põe ali, ó, o debate. Então, são substantivos feitos a partir dos verbos. A gente chama de regressivos. Bora para a próxima? Vamos lá na 17. Olha ali, deixa eu trocar de lado aqui na tela. Bora lá. E aí, galera? Muito bem, agora sim. Com relação à adequação à norma padrão da língua portuguesa, assinale a opção correta. Ou seja, aqui então, erros de concordância, ortografia, acentuação, vírgula, né? Vale tudo. Então a letra A diz assim, ó. A depressão, o estresse, a dependência química, tudo. Devem, não. Turma, quando tu tem uma enumeração e tu substitui toda essa enumeração pelo pronome tudo, a gente chama isso de aposto resumitivo. E é ele que vai mandar no verbo. Então, tudo deve ser tratado. Então, há um erro de concordância na letra A. Tudo deve ser tratado. B. A depressão, o estresse e a dependência química, ó. A depressão, o estresse e a dependência química devem ser tratados. Aí como tu tem tratados, obrigatoriamente devem ser tratados. Muito bem. Letra D. Vou deixar C por último. Fumar e beber também. Aí a gramática diz. Quando tu usa sujeitos, onde os núcleos... Quando tu usa verbos no infinitivo como sujeito, e é uma soma, né? Tipo, não são ideias opostas, eles meio que se adiciona a uma ideia única, né? A uma gradação que a gente chama, o verbo fica no singular. Fumar e beber favorece. Certo, turma? É como se fosse fumar ou beber favorece. Fumar ou beber, ou fumar e beber, então o verbo fica no singular quando o núcleo está no infinitivo. E aí a gente chega à nossa resposta, letra C. Ó, o uso de drogas, o vício e a dependência química levam, professor. Aí, turma, a gramática diz que quando o sujeito, o núcleo, né, o sujeito composto, ele é uma gradação, ele é uma sequência, ó, drogas, vício e dependência. Vejam, é uma lógica, né? Uso de drogas, usei a droga, fiquei viciado e o vício vai mantendo a dependência. Tem uma gradação ali. Aí, o verbo pode ficar no plural, que seria o mais comum, mas ele também pode ficar no singular. Então, é facultativa a concordância. Por conta da ideia que as palavras formam entre si. Facultativa. Beleza. Ó. Opa. Por isso, 18, letra C, uma regrinha xarope. Essa aí a galera, normalmente essa aí a galera errou. Marca a letra D, acho que fumar e beber favorecem. Não, favorece. 18. Assinale a opção correta contra a ortografia oficial, escrita aí. Não depende de nada, apenas do vocabulário do emanado de luz. Então vamos ver, olha só. Ó, prevenir o suicídio é algo execuível, com X e não com S. Uma mesma palavra, a letra B, pode ou não ser considerada uma injúria racial, depende da acepção. Tá ali o erro. E aqui, suscitar.
Absurdo, suicídio. Então, 18, bem tranquila, né? Letra C de chupa e decan. 19, acerca de acentuação. Aquelas mais básicas ela foi deixando por último, ó. Ortografia, aquela coisa toda. Assinale a opção correta. O Ministério da Saúde detém, lembra, turma? Os derivados de ter ou vir, a gente mantém o acento agudo. Se fosse os ministérios detém, circunflexo. Aqui a Assembleia não tem mais acento, lembra? De tongo aberto, não se acentua mais. Vamos ver a 19, letra C. Os suicídios de jovens negros trazem um prejuízo de milhões de reais à economia brasileira. Ó, os atendimentos mantêm. Então, 19, de fato, letra C. Anota aí. E a última, galera, pra gente fechar esse nosso papo aqui, revisão em decan. Bem tranquilo. Sem vocês viram outras provas, né? Bem tranquilo, nada além disso. Assinale a opção que apresenta a flexão verbal conforme as regras da gramática. Vamos ver. Flexão verbal é conjugação, verbos. Quem recebe, tá certo, quem recebe rótulo, acaba, quem acaba, recebe, é o mesmo que acaba acreditando que precisa aguentar tudo. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Quem recebe rótulo, acabam. Não. O sujeito é o mesmo, né? Quem acaba. Ó, quem recebem, também não fecha. A B e a C, claro, ali, né? Vamos ver aqui, ó, a letra D. Quem recebe, ó, acaba acreditando que precisa. Então, questão de concordância tranquila aqui, de leve. Tá aí, galera. Prova discutida. Já deu para ter uma noção, né? Essa aqui eu peguei, que é uma das últimas, pra gente ter uma noção. Não teve entre as 20 nenhuma de compreensão, mas a tua pode ser que venha ou que apareça. Galera, agora é com vocês. E claro, qualquer outra prova que vocês fizerem de decan, e se por um acaso tu ficaste com dúvida, Emanado, de boa, eu tô sempre à disposição. Não fiquem com dúvidas, procurem o Emanado e vamos falar de língua portuguesa. Agora é com vocês. Boa prova. Chega lá e hashtag gabarito e decan. Valeu, galera. Até uma próxima. Bons estudos. Tchau.